A Operação Integration, um caso de complexidade e implicações profundas. A Operação Integration está se destacando como uma investigação de grande relevância no Brasil, desvendando uma suposta organização criminosa envolvida em atividades de lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais. À medida que a investigação avança, fica claro que este não é apenas um caso isolado, mas sim uma trama intrincada que envolve diversas figuras públicas, incluindo o famoso cantor Gustavo Lima. A sua situação, marcada pela não concessão de liberdade condicional, levanta questionamentos sobre a profundidade de seu envolvimento, ao mesmo tempo que evidencia a necessidade de uma análise minuciosa de cada caso. A Operação Integration, que começou com o intuito de desmantelar uma organização suspeita, rapidamente se expandiu, revelando uma teia complexa de relações e transações financeiras que podem estar ligadas a práticas criminosas. O fato de que alguns investigados foram liberados, enquanto outros, como Gustavo Lima, ainda enfrentam a detenção, sugere que a natureza das evidências contra cada um deles varia significativamente. Esta discrepância destaca a importância de avaliar as situações individualmente, levando em conta as especificidades que cercam cada caso. A decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, de conceder habeas corpus a alguns investigados não deve ser interpretada como uma absolvição. Em vez disso, ela representa uma suspensão temporária das prisões preventivas, permitindo que as investigações continuem sem a necessidade de manter os indivíduos encarcerados. O desembargador Eduardo Guilherme Maranhão, ao tomar essa decisão, reafirmou um princípio fundamental do direito, a necessidade de garantir um processo justo e legal. Essa abordagem é essencial para evitar abusos de autoridade e garantir que as prisões não se prolonguem de forma injusta. O desenrolar da Operação Integration tem atraído intensa cobertura midiática, refletindo o elevado interesse público em relação ao caso. A presença de figuras públicas como Gustavo Lima apenas intensifica essa atenção, criando um ambiente onde cada nova informação é amplamente divulgada e debatida. A mídia, nesse contexto, desempenha um papel vital, não apenas na disseminação de informações, mas também na fiscalização do processo investigativo. A forma como a informação é apresentada pode moldar a percepção pública sobre a corrupção e o crime organizado, temas que estão em debate constante na sociedade brasileira. À medida que a investigação se desenrola, a possibilidade de novas revelações e provas se torna cada vez mais palpável. A complexidade das relações financeiras envolvidas e as suspeitas de crimes relacionados a figuras influentes podem expor ainda mais atores significativos, ampliando o escopo da investigação. A sociedade e a mídia permanecem atentas, cientes de que cada passo dado pode levar a desdobramentos imprevistos e impactantes. A continuidade da Operação Integration certamente resultará em novos desenvolvimentos que podem alterar o panorama atual. A possibilidade de novas prisões ou condenações permanece em aberto, dependendo das provas que podem surgir ao longo do processo. A complexidade do caso e as interconexões entre os investigados exigem uma abordagem cuidadosa e meticulosa, a fim de garantir que a justiça seja feita de maneira adequada. Além disso, o caso suscita importantes questões sobre a transparência e a responsabilização dos envolvidos. A sociedade espera que a investigação não apenas revele a verdade sobre o envolvimento de figuras públicas, mas que também promova uma reflexão sobre a necessidade de reformas no sistema judicial e na política de combate à corrupção. A Operação Integration, portanto, não é apenas um caso isolado, mas um reflexo de um problema maior que afeta diversas esferas da sociedade brasileira. A Operação Integration se destaca como um dos casos mais intrigantes e complexos da atualidade no Brasil. Com suas ramificações que se estendem por diversos setores, a investigação levanta questões cruciais sobre a natureza do crime organizado e a maneira como ele se entrelaça com figuras públicas. O futuro do caso permanece incerto, mas a expectativa é de que novos desdobramentos surjam, trazendo à tona verdades que podem impactar a vida dos envolvidos, em última análise, a percepção pública sobre a corrupção no país. À medida que a sociedade acompanha cada movimento da investigação, é vital compreender que a busca pela verdade e pela justiça é um processo contínuo e multifacetado.
A Operação Integration, com suas complexidades e implicações, certamente continuará a ser um tema de discussão e análise nos próximos meses, refletindo a luta constante contra a corrupção e a necessidade de um sistema judicial eficaz e justo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Os impactos sociais da Operação Integration na percepção pública sobre corrupção. A Operação Integration, que investiga uma suposta organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais, tem se tornado um tema central nas discussões sobre corrupção no Brasil. À medida que os desdobramentos da operação se tornam conhecidos, é essencial analisar os possíveis impactos sociais que essa investigação pode ter na percepção pública sobre corrupção e na forma como a sociedade vê as instituições responsáveis por combatê-la. Um dos principais impactos sociais da Operação Integration é a intensificação do debate sobre corrupção e a necessidade de maior transparência nas instituições. Com a exposição de figuras públicas e empresários de grande influência, a operação traz à tona questões que antes eram consideradas tabus. A cobertura midiática intensa ajuda a aumentar a conscientização sobre a complexidade do problema da corrupção, levando a sociedade a questionar não apenas os atos ilícitos, mas também as estruturas que possibilitam a sua ocorrência. A presença de figuras como Gustavo Lima nas investigações faz com que o público se sinta mais próximo da realidade da corrupção, já que muitos cidadãos admiram esses indivíduos. Essa proximidade pode gerar uma onda de indignação e mobilização social, resultando em um clamor por reformas e ações mais contundentes por parte das autoridades. O caso, portanto, pode atuar como um catalisador para um movimento mais amplo contra a corrupção, incentivando os cidadãos a exigirem maior responsabilidade e integridade de seus líderes. A mídia desempenha um papel crucial na formação da opinião pública sobre corrupção, e a Operação Integration não é uma exceção. A forma como os meios de comunicação relatam os acontecimentos pode influenciar diretamente a percepção da sociedade em relação aos investigados e ao próprio sistema judicial. A cobertura extensa e crítica pode expor falhas e incongruências nas investigações, aumentando a desconfiança nas instituições e questionando sua eficácia. Por outro lado, uma cobertura equilibrada e informativa pode ajudar a esclarecer a complexidade do processo judicial e a importância de se garantir um julgamento justo. A forma como a mídia aborda as nuances do caso pode moldar a narrativa em torno da corrupção, destacando a necessidade de um sistema que funcione para todos, independentemente do status social ou da influência econômica. Os desdobramentos da Operação Integration podem resultar em um aumento nas expectativas sociais em relação a mudanças institucionais. A sociedade, ao ver figuras públicas sendo investigadas, pode começar a demandar reformas nas leis e políticas de combate à corrupção. Essa pressão pode levar a um fortalecimento das instituições responsáveis por investigar e punir atos ilícitos, além de fomentar um ambiente de maior vigilância em relação à conduta de líderes, figuras públicas. Essas mudanças podem incluir a implementação de leis mais rigorosas sobre transparência financeira, a promoção de campanhas de conscientização sobre a importância da ética nos negócios e a criação de mecanismos de responsabilização mais eficazes para aqueles que ocupam cargos públicos. O resultado seria um fortalecimento da confiança da população nas instituições e um ambiente menos permissivo a práticas corruptas. Finalmente, a Operação Integration pode ter um impacto significativo na mobilização social em torno da luta contra a corrupção. O aumento da conscientização sobre a corrupção, aliado ao sentimento de indignação em relação às figuras que fazem parte do caso, pode levar a um aumento no ativismo civil. Grupos de cidadãos podem se organizar para exigir mudanças, promovendo iniciativas que visem a fiscalização das ações governamentais e a promoção de uma cultura de ética e responsabilidade. Além disso, a repercussão do caso pode inspirar outras investigações e ações judiciais, criando um efeito dominó que expõe mais casos de corrupção e práticas ilícitas. Isso pode resultar em uma sociedade mais engajada e disposta a lutar contra a corrupção, promovendo um ambiente onde a integridade e a transparência se tornam normas esperadas, e não exceções.
A Operação Integration, ao expor a corrupção em esferas elevadas da sociedade, tem o potencial de transformar a percepção pública sobre o problema e as instituições responsáveis por combatê-lo. A intensificação do debate sobre corrupção, o papel crucial da mídia, a expectativa de mudanças institucionais e a mobilização social são apenas alguns dos possíveis impactos sociais que essa operação pode gerar. À medida que a investigação avança e novas informações se tornam disponíveis, a sociedade terá a oportunidade de refletir sobre a importância de um sistema judicial mais forte e a necessidade de um compromisso coletivo na luta contra a corrupção. O desfecho desse caso pode não apenas moldar a percepção pública, mas também influenciar o futuro da governança e da ética no Brasil. Mobilização social eficaz contra a corrupção após a Operação Integration. A Operação Integration trouxe à tona a complexidade e a gravidade da corrupção no Brasil, despertando a sociedade para a necessidade urgente de ação coletiva. Com o aumento da conscientização sobre os problemas sistêmicos que envolvem a corrupção, a mobilização social torna-se um instrumento poderoso para promover mudanças significativas. A seguir, exploraremos como a sociedade pode se mobilizar efetivamente contra a corrupção, aproveitando o ímpeto gerado por essa operação. A educação como ferramenta de conscientização. Um dos primeiros passos para a mobilização social eficaz contra a corrupção é investir na educação. Promover campanhas educativas que esclareçam o que é corrupção, suas consequências e as formas de prevenção é fundamental. Instituições de ensino, organizações não governamentais, ONGs, e movimentos sociais podem se unir para desenvolver programas que abordem a ética, a cidadania e a importância da transparência nas instituições. A educação deve ser direcionada a todas as faixas etárias, desde crianças até adultos, com o objetivo de criar uma cultura de responsabilidade e integridade. A conscientização sobre os direitos dos cidadãos e a importância da participação ativa na política é essencial. Quando os indivíduos entendem seu papel na sociedade e como suas ações podem influenciar o sistema, eles se tornam mais propensos a se mobilizar contra práticas corruptas. O poder das redes sociais e da tecnologia. As redes sociais emergiram como um canal poderoso para a mobilização social. Após a Operação Integration, o uso de plataformas digitais para disseminar informações e organizar ações coletivas pode ser extremamente eficaz. Campanhas virais, hashtags e petições online podem mobilizar um grande número de pessoas em torno de causas comuns, ampliando a visibilidade da luta contra a corrupção. Além disso, a tecnologia pode ser utilizada para desenvolver aplicativos e plataformas que permitam à população denunciar práticas corruptas de forma anônima e segura. A criação de canais diretos de comunicação entre cidadãos e autoridades pode facilitar a participação ativa da sociedade no combate à corrupção. Essa interação não apenas aumenta a transparência, mas também fortalece a confiança nas instituições. A importância da ação coletiva e do ativismo. A ação coletiva é fundamental para enfrentar a corrupção. Grupos de cidadãos podem se organizar em movimentos sociais que promovam a transparência e a ética na gestão pública. Essas organizações podem pressionar por mudanças legislativas, realizar protestos pacíficos e participar de audiências públicas para garantir que as vozes da sociedade sejam ouvidas. O ativismo pode ser direcionado a questões específicas, como a reforma do sistema eleitoral, a melhoria da fiscalização das contas públicas e a promoção de políticas de transparência nos governos. Quando um número significativo de pessoas se une em torno de uma causa, a pressão sobre as autoridades aumenta e a probabilidade de mudanças efetivas se torna mais viável. O papel da fiscalização e do controle social. A fiscalização é um aspecto crucial na luta contra a corrupção. A sociedade deve exigir a criação de mecanismos de controle social que garantam a transparência nas ações governamentais. Isso inclui a promoção de auditorias independentes, a revisão das contas públicas e o acesso à informação sobre gastos e decisões administrativas. Organizações da sociedade civil podem desempenhar um papel vital nesse processo, atuando como observadores e garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma adequada. Além disso, a participação em conselhos municipais e fóruns de discussão pode proporcionar uma plataforma para os cidadãos expressarem suas preocupações e contribuírem para a tomada de decisões.
A construção de alianças e parcerias. A construção de alianças entre diferentes setores da sociedade é essencial para uma mobilização eficaz. Parcerias entre ONGs, setores acadêmicos, movimentos sociais e o setor privado podem resultar em ações coordenadas que ampliem o alcance da luta contra a corrupção. A união de esforços e recursos pode potencializar a eficácia das iniciativas e aumentar a pressão sobre as instituições. Além disso, a colaboração com autoridades e órgãos de controle pode criar um ambiente propício para a implementação de políticas públicas que combatam a corrupção. A transparência e a responsabilidade devem ser princípios norteadores de todas as ações conjuntas, garantindo que a sociedade se mantenha no centro do processo de mudança. A mobilização social contra a corrupção após a Operação Integration é não apenas desejável, mas necessária para a construção de um futuro mais ético e transparente. Através da educação, do uso da tecnologia, da ação coletiva, da fiscalização e da construção de alianças, a sociedade pode se tornar um agente ativo na luta contra práticas corruptas. A transformação não ocorrerá da noite para o dia, mas, com perseverança e comprometimento, é possível fomentar uma cultura que privilegia a integridade e a justiça. O legado da Operação Integration pode ser um catalisador para uma mudança profunda, onde cidadãos se tornam vigilantes e defensores de um Brasil sem corrupção. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!